escreve esse livro é exatamente mostrar para todo mundo que a vida extra-morte, né, existe e ela é muito ativa. Então, a essência dele é isso, é que a vida continua após a morte do corpo, muito dinâmica, mais dinâmica do que nunca, colocando face a face a alma e sua própria consciência, porque depois que a gente desencarna, o que vale mesmo é a nossa consciência. O que fica conosco de herança não é corpo físico, não é feição bonita ou feia, é aquilo que a gente carregou na nossa consciência, de positivo e de negativo, ou seja, virtudes e defeitos. São desnudados, né, de forma clara e apresentando a realidade das limitações do espírito. Então, ele começa dizendo que havia perdido a noção do tempo, que passou nas zonas inferiores, né? E o rumo também. Ele não sabia nem onde estava e nem há quanto tempo estava por lá. E vivia se perguntando onde estaria a família que ele deixou na Terra, logo que ele desencarnou. E aí, enquanto ele esteve no umbral, ele se sentiu num verdadeiro inferno, porque ele escutava gritos assustadores o tempo todo, muita gente em sofrimento, que vivenciava aquilo tudo também, e ele se sentiu exatamente no Vale das Sombras, que ele escutou algumas pessoas comentarem quando estava na Terra. Mas ele estranhou uma coisa que os espíritos faziam muito com ele lá, e todos os dias ficaram perseguindo a ele e dizendo, chamando ele de suicida, 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 soltando gargalhadas horripilantes. Esses espíritos apareciam e desapareciam na densa névoa que tem lá, que cobre algumas partes do umbral. Aí, os fundamentos religiosos começaram a vir toda hora na sua mente. Por que que ele não prestou atenção na parte religiosa que falava da vida após a morte? Ele esqueceu os conhecimentos científicos que ele tinha, os conhecimentos filosóficos, ou mesmo o papel que ele desempenhava na Terra. Ele não lembrava mais o que ele foi na Terra. Tudo aquilo, o sofrimento dele era tão grande que tudo aquilo para ele virou secundário. Então, vejam bem, hein? A gente, às vezes, tem uma profissão na Terra, valoriza demais, valoriza as coisas que a gente tem. Na hora que o sofrimento bate com profundidade, a gente esquece de tudo, esquece quem a gente foi, quem a gente é, onde está, não lembra do tempo, não lembra de nada. Até que, no extremo do seu sofrimento, veio a ideia de Deus. E cada vez que ele pensava na palavra Deus, ou em Deus em si, essa lembrança dava a ele um certo conforto. E logo ele que detestava a religião, porque muitos médicos acham que a ciência é tudo e que religião não vale nada. Religião é um engodo que foi colocado aí para justificar algumas coisas na Terra. E ele também era um desses que não acreditava em religião. Mas, naquele gesto extremo de desespero, ele caiu de joelhos em pranto e tomou-se de orações intermináveis de súplica. Começou a rezar, 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 e esqueceu o resto tudo, começou a rezar. E ele notou que cada vez que ele rezava, vinha um certo alívio nele, até que, em determinado momento, a neblina que cobria aquela região toda começou a se dissipar em torno dele, e apareceu um velhinho muito bondoso, que se declarou chamar-se Clarencio, e falou para ele assim: coragem, meu filho, pois o Senhor não te desampara. E pediu a André para que se acalmasse, e então, Clarencio pede ajuda de outros 2 irmãos que estavam com ele, que pegaram o André Luiz, colocaram num lençol muito alto, que serviu de maca, como se fora uma maca, e levaram ele para nosso lar. E aí começa a história. Esse é o resgate do André Luiz, e aí começa a história em nosso lar. Mas vem aí, talvez, o primeiro grande aprendizado nosso, né? Não importa onde a gente esteja, em que estado estejamos. Veja como a oração é algo de libertador para todos nós, né? Mas então, chegando em nosso lar,
André Luiz foi colocado em uma cama num prédio que se assemelhava muito a um hospital aqui da Terra. Ele até lembrou ali, ele começou a lembrar, ele trabalhou em hospital. E ele viu aquele ambiente e falou, puxa, aqui é um hospital. Ao entardecer, ele estava deitado, em repouso. Chega um enfermeiro e avisa a André que, naquele momento da tarde, todos se concentravam em preces, nas preces vindas da governadoria. Ou seja, ele explicou para o André que todo mundo em nosso lar ouvia a prece que o governador pronunciava todas as tardes, né? Ali no crepúsculo do dia. Eles, então, André foi dirigido, né, por esse enfermeiro, segurando com ele, amparando ele, levou ele para um amplo salão que estava lotado de gente, onde havia uma espécie de televisão gigante. E ali André observou que o Clarencio lá estava, sentado num lugar de destaque com outras criaturas também, que ficavam em destaque separados ali naquela sala. E ali o enfermeiro falou para ele, olha, todas as casas e instituições aqui oram junto nesse horário. Aí teve um coro luminoso, né, do qual, inclusive, Clarencio, que estava ali sentado, ele fazia parte, começou a cantar. E aí, em todos os departamentos, se cantava em coro um cântico muito lindo, muito divino. E, naquele momento, uma chuva de flores caiu sobre todos eles. E, conforme cada flor tocava no André, na pele dele, principalmente na fronte, na testa, um salto de vibrações fluídicas regeneradoras começaram a lhe tomar o coração. E, pela primeira vez, após muitos anos, o coração de André Luiz se encheu de esperança, né? Aquela noite ele já conseguiu dormir. E no dia seguinte, quando ele acordou, bateu uma saudade muito grande da família dele que ele deixara na terra, né? Ele quis deixar o leito, se levantar para ir falar com alguém, mas ele não conseguia. Só com a ajuda magnética do enfermeiro, ele conseguia fazer isso, como fez na noite anterior. Então, vejam aqui outro aprendizado, né? A alma também fica fraca. Não é só o corpo que fica fraco, não. Tem gente que acha assim, morreu, se libertou. Mas às vezes do outro lado você fica tão fraco e tão doente quanto fica aqui na Terra também, né? Então, gente, em seguida, o Clarencio chegou acompanhado de um médico chamado Dr. Henrique de Luna, que veio avaliar o estado geral do André. E após auscultá-lo, né, auscultá-lo, ouvir o peito dele, ele disse assim, pena que você tenha morrido de suicídio. Ali, de novo, aquele comentário revoltou o André, que lembrou para o doutor Luna que ele lutou por mais de 40 dias no Hospital da Terra contra a morte. Sofreu 2 operações intestinais, afinal, ele não queria morrer. Mas aí o doutor Luna comentou que as marcas que ele tinha na alma demonstravam tudo o que ele foi aqui na Terra. E falou que o problema intestinal grave que acometeu ele foi derivado de elementos cancerosos e de uma sífilis. E aí o doutor Luna arrematou assim, se suas atitudes fossem mais fraternas, sua doença seria abrandada. Sua forma ríspida de tratar a todos agravou muito o seu estado físico. Então, aí eu concluí naquele momento, né, e todas as vezes que leio esse livro, que provavelmente André Luiz foi um médico daqueles que era um médico competente, mas médico muito ignorante, né, que tratava todo mundo no peito e na raça. Né? Aí o doutor Luna falou com ele, olha, todo o seu aparelho gástrico foi destruído por excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Como vê, o suicídio seu é incontestável. Olha, quando o doutor Luna fala isso, a gente faz uma reflexão. Excesso de alimentação, bebida alcoólica. E é quando a gente ouve isso, a gente precisa rever alguns costumes nossos aqui na Terra.
que às vezes coisa que a gente acha que não é importante destrói tanto a parte física quanto a perispiritual, né? Aí André ficou pensando como que coisas que para ele pareciam tão banais marcaram tanto o seu perispírito. Às vezes a gente acha que ofender os outros é pura franqueza momentânea de nossa parte. Mas vejam as consequências da rispidez do André tratar as pessoas, né? Então, e aquela forma como o doutor Luna tratava o André, com muito carinho, né? Mas como se ele fosse uma criança desorientada, feria o orgulho dele, né? Ele não queria ouvir certas verdades que o doutor Luna falou para ele. Então, aquilo doeu muito, aquelas coisas ditas por ele, apesar de ter sido carinhosamente dito, tanto por Clarencio como pelo doutor Luna, doeu fortemente no André. Ele chorou de vergonha e, a partir dali, ele se reconheceu mesmo como suicida pela primeira vez. Clarencio, então, diz ali para o André, né? Não te lastimes, calma, rapaz, porque o seu suicídio foi involuntário. Você não queria realmente suicidar, mas foi involuntário. Fomos resgatá-lo por pedido de planos mais altos do que esse aqui que nós vivemos. Fique em paz, porque nós também já perambulamos por tais caminhos. Aí o André colocou a cabeça no colo do Clarencio e chorou longamente. Mas aquelas palavras do Clarencio de ter dito que também eles já passaram por isso, reconfortou o André Luiz. Né? Às vezes a gente vê espíritos de escola, espíritos bem evoluídos, mas não sabe o que eles já passaram no passado. A maioria passou pela ignorância, como todos nós estamos passando, como o André passou, e isso é normal. Aí, algum tempo depois, chegou um enfermeiro perto dele e perguntou, passado um tempo, se você que é o tutelado do Clarencio? Aí ele disse, sim, sou eu, sim, eu fui trazido pelo Clarencio. Aí ele disse, olha, eu sou Lísias, que venho a mando do doutor Henrique de Luna para servi-lo enquanto você estiver em tratamento. E Lísias teve uma importância muito grande, uma influência muito grande sobre André Luiz, né, em nosso lar. E aí, Lísias, como um enfermeiro bem formado, né, ele chegou e também foi olhar mais detidamente como é que o André estava para poder dar a ele o melhor tratamento possível, perispiritualmente falando. E aí ele observou que a zona dos intestinos apresentava lesões sérias, com vestígios fortes de câncer. A região do fígado também estava dilacerada e a dos rins demonstrava característica de esgotamento prematuro. Aí Lísias falou isso tudo para o André e disse assim, sabe o que isso significa? O André falou, não, eu não sei. Falou, ó, somente na turma de 80 enfermos que eu presto assistência pessoal diária, 57 se encontram nas suas condições. Ou seja, gente, o mal que uma alimentação errada, uma conduta errada, né? Uma maneira de ser que não seja condizente aqui na Terra, causa é muito grande. Você tinha uma ala enorme de enfermos parecidos com o André Luiz. E isso denota a média aqui da Terra mesmo. A maioria bebe, fuma, faz um monte de extravagância, faz um monte de coisa, achando que aquilo ali não tem nada demais, aquilo é no corpo, mas não é, não. Você afeta a alma. Tá? Porque quando você deteriora um órgão qualquer, por ele estar ligado pelos laços sinápticos ao perispírito, as marcas do corpo, das doenças do corpo, são transferidas para o perispírito e vice-versa. E aí Lísias comentou que chegava ali espírito com todo tipo de mutilação todo dia, sem as órbitas dos olhos, sem perna, gente aleijada, gente louca, tudo por consequência das suas vidas terrenas. Então, vejam, gente, que depois que Lísia falou isso, até que o André Luiz não estava entre os piores daqueles doentes que estavam ali. Tinha gente sem olho, sem perna, sem braço, todo aleijado, né? E aí Lísia soltou uma frase linda que eu fiz questão de copiar,
Ele diz assim: nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Claro, são espíritos que falharam, né, na sua reencarnação. Mas nós somos felizes, porque temos trabalho. E a alegria habita cada recanto desta colônia, porque o Senhor nos deu o pão abençoado do serviço. Então, vejam, minhas irmãs e meus irmãos, o que o trabalho faz. O trabalho é uma das formas mais lindas de a gente ser abençoado por Deus e por Jesus, é o trabalho. Por outro lado, o inverso, né? A ociosidade é um perigo para o espírito. Né? Você acaba atraindo um monte de espíritos parecidos com a sua preguiça. Né? Então, Lísias comenta como na Terra muitos se dizem religiosos, mas não cumprem o que ouvem. E por isso, milhares de espíritos deixam diariamente a Terra como um bando de louco, de doente e de ignorante. Vejam bem, gente, nós todos aqui na Terra dizemos que somos cristãos, a maioria, quando não é cristão, é religioso, não importa, mas tem uma religião, a grande maioria tem uma religião. Mas a gente não cumpre nem 10% daquilo que a gente ouve, ou que a gente aprende, ou que a gente lê. E isso acaba levando, né, um volume enorme, né, de falidos para o mundo espiritual. Tem muita gente que chega lá, espírito que chega lá, dizendo, mas eu fui tão católico, eu fui tão espírita, e chega lá e sofre no umbral e não entende por quê. Porque não praticou o que leu, o que aprendeu em termos de cristandade, né? Então, em seguida, o Lísias fala que acha que o André vai se transformar, ao longo do tempo, num dos mais valorosos trabalhadores de nosso lar. Mas a causa dos males que ele tem vai persistir ainda por muito tempo, até que ele se desfaça dos germes de perversão divina que agregou ao corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Vejam bem, não a pessoa recupera, sim, o seu equilíbrio, às vezes, em nosso lar, depois de muito tempo ficando por lá, ele se recupera e volta aqui na Terra. A pessoa fala, mas por que precisa voltar? Se ele já se recuperou, olha bem, olha o que Lísias disse aqui, você fica com uma dívida com o nosso planeta. Quando você pisa aqui, e aqui comete todo tipo de impropério, provocando essa perversão contra a divindade que o Lísias falou para ele. Então, falou, olha, você vai se transformar num dos homens mais importantes do nosso lar, um dos trabalhadores mais importantes. Mas isso não significa que você vai se livrar dos males que você fez. Aí ele disse em seguida assim, que a carne terrestre, onde nós abusamos muito, é também um campo bendito, onde podemos realizar frutuosos labores de cura radical, quando observamos o justo dever. Ou seja, o que cometemos de errado aqui teremos que corrigir. Essa é a lei. Tal é a lei, simples como isso. André chorou de novo, e Lísias comentou que toda lágrima de desabafo que não vem de revolta é remédio depurador. Realmente, quando a gente chora de arrependimento, quando a gente chora de alegria, isso traz um reconforto para a nossa alma, não é? Aí, no dia seguinte, o Clarencio, gente, está muito exagerado, eu estou contando a história de nosso lar, tá certo? Mas eu não sei se está ficando enfadonho, cansativo. Não, vocês. não, pode seguir. Tá bom assim? Então tá. No dia seguinte, o Clarencio e um outro companheiro, eles chegaram junto de André e comentaram, você está melhor hoje, hein? Aí o André disse que estava mesmo, um pouco melhor. Mas reclamou que ainda sofria muito de dores no intestino e uma certa angústia no coração. E falou para ele, já está muito difícil eu carregar essa cruz. Falou da preocupação que tinha com a família, com a esposa Zélia, que ele tinha deixado aqui no mundo, e com os filhos. Ele ficou preocupado onde é que eles estariam. Aí o Clarencio interrompeu ele e disse assim, meu amigo,
por favor, você deseja, de fato, a cura espiritual? Aprenda, então, a não falar excessivamente dos seus problemas e de si mesmo. Nem comente a própria dor. Lamentação denota a enfermidade mental e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Vejam bem, gente, aqui na Terra é a mesma coisa. A gente, quando está sofrendo alguma coisa, uma doença, um problema qualquer, a gente adora, né, encher o outro de transferir esse problema, compartilhar esse problema com os outros. Mas olha o conselho que o Clarencio deu aqui. Cada vez que a gente fala dos nossos problemas, a gente mergulha nele de novo. Se você estava ligeiramente melhor, você, mas ontem eu estava passando mal, eu estava com dor aqui, dor acolá, senti isso, senti aquilo. Você volta a vivenciar aquele problema. Então, é uma vibração negativa que você atrai de novo para você. Não é conveniente a gente ficar valorizando isso. Aliás, Chico Xavier, em determinado momento, conversando com outro espírito que foi lá, que era muito bacana, chamado Jerônimo Mendonça, que foi reclamar com ele, o Chico falou assim, rapaz, não tenha pena de você, não. Para com isso de sentir peninha de você. E essa frase ficou gravada na minha cabeça. A gente tem muita pena da gente, acha que a gente é aquele que mais sofre no mundo. É com a gente que as coisas acontecem, não acontece com ninguém mais, não. Aqui nós estamos num mundo de expiações e provas. Todos sofrem, de alguma maneira, não é que sofrem, todos sentem o peso das provações, de acordo com as suas necessidades de evolução. Então, é indispensável que a gente crie pensamentos novos e que a gente discipline a nossa boca, para não ficar falando só besteira e descarregando coisas desagradáveis, né? Para que a gente possa realmente preparar o nosso coração para receber aquelas bênçãos que recaem do céu sobre nós. Então, Clarencio falou para ele assim, estaremos ao seu lado para resolver as dificuldades e estruturar projetos de futuro. Mas nós não dispomos de tempo para ficar aqui ouvindo as suas estéreis lamentações. Olha, Pé, esquece o seu problema, vamos trabalhar, vamos melhorar, vamos criar projetos novos, vamos achar meios de você resolver o problema e não ficar sentado em cima dele chorando as pitangas o tempo todo. É isso que ele disse. Então, André melhorou bem. E aí começou a olhar pela janela, contemplar a natureza, observando que quase tudo era uma cópia daquilo que tinha aqui na Terra, porém bem melhorado, né? Claro que com menos poluição, tanto física quanto espiritual, um ar muito mais limpo, as coisas mais limpas. Então, é claro que a beleza em nosso lar é muito maior que a beleza que a gente enxerga aqui na Terra. Mas como ele é um hospital espiritual localizado bem perto da Terra, é claro que sofre as mesmas influências da Terra. O Sol é o mesmo, a Lua é a mesma, tudo é igual, né? Ele não entendia por que tudo era similar ao que tinha aqui. Até os animais que estavam brincando no parque, cachorro, gato. E ele perguntou a Lísias por que não encontrou nenhum conhecido até aquele momento, nem seus pais, nem seus amigos, né, que antecederam a ele. Aí o Lísias disse, olha, sua mãe tem te ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Talvez você não saiba que a sua estada nas esferas inferiores durou mais de 8 anos. Ele se assustou com essa informação. Até ali, André Luiz não sabia que ele tinha ficado tanto tempo no umbral. E Clarencio te resgatou a pedido da sua mãe. O André ficou surpreso com isso e perguntou para o Lísia, Lísia, onde é que está minha mãe? Aí o Lísia respondeu que ela está numa esfera superior ao nosso lar, mas deverá vivê-lo em breve. Aí ele pensou, falou, puxa vida. E o nosso Lísia disse para ele assim, olha, André Luiz, se você deseja muito ver sua mãe, quando alguém deseja algo ardentemente, é porque está perto de ser realizado.
Então, mais uma frase para o nosso aprendizado. Se o que a gente pensa é porque aparentemente está perto de ser realizado, vamos pensar coisas positivas sempre. Não vamos dar margem para o nosso pensamento absorver coisas negativas, porque isso acaba desbalanceando os projetos que a gente tenta realizar, né? E aí o Lísias complementou assim: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Olha bem, gente, vamos prestar atenção nesses 3 requisitos para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Por que primeiro desejar? Porque às vezes a gente pede coisas a Deus totalmente ilógicas, coisas que deveriam ser nossa responsabilidade, e a gente fica tentando transferir para Deus, né? Esses pedidos de coisa que dependem do nosso esforço, do nosso trabalho. Né? Segundo, saber desejar. Às vezes você começa a desejar uma coisa que está longe do seu alcance conseguir, porque você ainda não se desenvolveu para ter aquilo. E o terceiro, merecer. Se a gente não fizer por merecer, fazendo bem, muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que a gente sonha, né? Então, André gravou aquilo na cabeça e foi processando, as semanas foram se passando, e aí, 2 semanas depois, o André sai pela primeira vez em companhia do Lísias. E ele ficou deslumbrado com a beleza de nosso lar. Gente, nosso lar é uma cidade que fica sobre o estado do Rio de Janeiro. Mas ela é enorme, enorme, maior do que o Rio. Eu imagino, por conclusões minhas próprias, que é maior que a própria São Paulo, bem maior que São Paulo. Por quê? Nós vamos ver lá na frente, quando ele andar num ônibus no nosso lar, a distância que eles percorrem. É uma coisa absurda. A cidade é muito grande. Alguns autores dizem que nosso lar vai desde o Rio de Janeiro até Campos, até Itapiruna, cobre isso tudo. Ou seja, cobre quase todo o estado do Rio. E tem muitas outras cidades planetárias, cidades espirituais, que cobrem estados grandes. Tem uma que começa no Paraná e vai até o Mato Grosso do Sul. São cidades enormes. A gente pensa que é uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Não, não, não. É cidade grande. Nosso lar é muito grande, apesar de ter uma população em torno de 1 milhão de habitantes. Lísia saiu explicando sobre o nosso lar. Olha, aqui nós temos 6 ministérios e 72 ministros. 12 por ministério. Gente, aqui vem uma grande diferença daquilo que ocorre aqui na Terra. Quando a gente tem qualquer coisa que a gente dirige, seja um ministério, seja um centro espírita, seja qualquer coisa, que um só é o presidente, esse presidente está passível de acertos e erros graves. Por quê? Porque ele é único. Quando você põe mais de um para discutir, aliás, eu implantei isso no nosso centro, lá no Rio de Janeiro, que a Aninha participa hoje, chegou um momento que eu era presidente e falei, não, eu não posso sozinho ser presidente dessa casa. Vamos dividir, vamos botar 5 presidentes. E hoje a nossa Casa do Rio tem 5 pessoas dirigindo com o mesmo direito de voto. Então, tudo que se vai fazer é tomado em decisão, em colegiado. E aqui, olha, em nosso lar faz a mesma coisa. Tem 12 ministros em cada ministério. Por quê? Porque você faz um corpo de discussão para acertar melhor, para ser mais assertivo nas suas decisões. É muito bacana quando a gente compartilha, principalmente esses cargos de direção, vai ser um ministro, vai ser um diretor, vai ser um presidente, compartilha com outras pessoas, porque sempre 2 pensam melhor que um, né? Aí ele falou quem eram os 6 ministérios. Ó, Ministério da Regeneração, onde estava o nosso irmão André Luiz naquele momento. Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Elevação
e Ministério da União Divina. E ele explicou assim que os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, ou seja, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento são mais ligados às coisas da Terra. Já os 2 últimos, que é a elevação e união divina, eles se ligam mais com o plano superior, visto que a cidade de nosso lar, a cidade espiritual, é uma zona de tanto para você reencarnar, por isso que tem aqui 4 ministérios que cuidam da reencarnação, porque a grande maioria vai voltar, e alguns espíritos que vão ser promovidos a níveis superiores ao nosso lar. Nessa parte, quem cuida disso são os ministérios da elevação e da união divina. Está claro até agora, gente? Os serviços mais grosseiros ficam no Ministério da Regeneração, que é aquele onde André chegou, que é onde se recebe os espíritos quando estão no seu pior estado espiritual. E os mais sublimes estão na união divina. Clarencio, que é o chefe, né? Ali, ele é um dos ministros do Ministério do Auxílio, tá? Do Auxílio, que é um pouquinho acima do Ministério da Regeneração. Então, ele contou a história para vocês entenderem que nosso lar foi fundada por portugueses que desencarnaram no Brasil no século XVI. Tá? E o próprio Lísias falou para André Luiz que estava em nosso lar há 40 anos já, trabalhando lá. Então, a gente pensa assim, eu vou para nosso lar e vou reencarnar amanhã. Não é bem assim, não. Muitas das vezes você fica 30, 40, nós vamos ver gente aqui, nós vamos ver uma senhorinha aqui lá na frente, e ela está lá há muitos anos, desde praticamente que fundou nosso lar. Então, André Luiz pergunta a Lísias como funciona o serviço de abastecimento de nosso lar. Ué, eles comem lá, bebem, mas de onde vem isso? A Lísias explicou que, no princípio, os espíritos tinham praticamente as mesmas necessidades de alimentos que temos aqui na Terra. Ou seja, você, quando morre, sai daqui para o mundo espiritual cheio de desejo físico. Você tem fome, o espírito tem fome, o espírito tem sede. Por quê? Porque ele foi acostumado ao longo de 80 anos, 70 anos, 100 anos, a beber, a comer, a se alimentar. E essa marca fica no perispírito. Então, ele sente essa necessidade. Só que entrou um governador, que é o governador que atualmente comanda nosso lar, ele chamou 200 instrutores, vindo de mundos superiores, para reeducar a forma de alimentação em nosso lar. Ou seja, o governador queria que a gente se desligasse mais das coisas da Terra. Então, ele chama 200 instrutores para vir ensinar como que a gente pode criar novos costumes para se alimentar, não se alimentar, os espíritos se alimentarem mais dos alimentos espirituais. Houve muitos protestos e até pessoas ficaram doentes, espíritos ficaram doentes, por achar a alimentação fraca, se sentia fraca no primeiro momento. Aliás, isso acontece aqui na Terra também. Se você entra num regime e começa a cortar comida, você se sente fraco, você fica fraco no primeiro momento, até se acostumar, até seu estômago se acostumar com o novo volume de alimento. Né? Então, os prontos-socorros do Ministério do Auxílio ficaram superlotados, por mais de 10 vezes a sua capacidade, quando o governador tentou implantar essa mudança na alimentação em nosso lar. E durante 30 anos de treinamento e orientações, houve distúrbios e um forte racha entre os ministérios de nosso lar. Uns concordavam que o governador estava certo em tentar mudar os costumes de alimentação e outros achavam que não. Uns foram aderindo a uma alimentação mais vibracional, mais espiritual, mas outros continuavam exigindo carboidrato e proteína, carne, coisa desse tipo, como se estivesse ainda sobre um corpo material. Então, as defesas de nosso lar se enfraqueceram muito nessa época, tá? E ficaram muito vulneráveis, porque alguns começaram a negociar com entidades de esfera inferior, na clandestinidade, comida física.
Tá? Aí o governador, quando descobriu que estavam fazendo isso, mandou pela primeira vez alguns recalcitrantes para o calabouço. Fechou nosso lar, proibiu assistência temporária em esferas inferiores e, pela primeira vez, também ligou o campo elétrico de defesa da cidade, porque a cidade se enfraqueceu do ponto de vista espiritual. Aí o governador jogou duro, né, gente? Por mais de 6 meses, a alimentação foi reduzida à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Foi muito difícil essa mudança de costume. Então, nós que estamos aqui na Terra, e eu tenho pensado muito nisso, porque eu como bem, né? Eu tenho pensado, puxa vida, eu tenho que ir mudando meus costumes alimentares, porque a gente, quando chegar do outro lado, lá, de repente, não vai ter essa abundância de comida física, com carboidrato, com tudo isso, não, gente. E a gente precisa, para evoluir, aprender a não depender das coisas que nos ligam à matéria, que nos ligam ao corpo físico. E aí, depois desses 6 meses, a colônia começou a entender o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Por quê? Muita gente que era tranquila, mansa, começou a ficar indignado, ficou nervoso mesmo. Mas, no final desses 6 meses, todos reconheceram que o governador tinha razão e ele foi aclamado. Aí o governador chorou de felicidade e, desde então, só existe maior suprimento de alimentos quem lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, que é onde recebe os espíritos recém-chegados do umbral, recém-chegado da Terra, onde há sempre grande número de necessitados e, claro, nesse primeiro momento, eles têm que comer alguma coisa. Mas não são alimentos igual ao nosso. Não. A carne lá não é a carne de boi, nem de porco, nem de frango que tem aqui. É uma carne que ela é plasmada para ter um sabor igual, mas ela não é igual, né? Então, já nos outros ministérios, nos outros 4 ministérios, só há o indispensável, isso é, todo o serviço de alimentação. Muito, 9h30. Ih, desculpe, gente. Bom, vou parar por aqui. Então, nós paramos dizendo, falando de alimento. É? E é? Então, vamos parar aí que você vai falar na alimentação dos outros ministérios. Eu vou terminar só essa parte aqui da alimentação e a gente para, tá bom? Prometo. Então, os demais aprenderam a comer com mais sobriedade, a comer o mínimo necessário. E, então, gente, não é fácil, né? A maioria demora muito para se adaptar à vida espiritual sem as necessidades da vida terrena, né? Então, é isso. Mas aquela suposta impertinência do governador, às vezes a gente tem que ser firme, né? Às vezes a gente tem que ter uma certa firmeza. Quem dirige tem que ter uma certa firmeza para poder aqueles que não estão entendendo exatamente o que está acontecendo poderem compreender. O governador, depois de 6 anos, é que foi que eles entenderam que ele tinha razão. E aí, essa medida de elevado alcance libertou, melhorou muito o nível espiritual dos moradores de nosso lar. Então, nós vamos parar por aqui. Aliás, não dei espaço, né, meu Deus? Não dei espaço para ninguém perguntar. Aurelina, vê se alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que a gente falou até agora. Hein? Aurelina? Alguém quer ir? Se quiser, aproveite. Porque eu estou tentando aqui... é difícil. Eu estou tentando esmiuçar o máximo do que eu... As pessoas aqui perguntarem. É? Eu acho que ninguém teve dúvidas. Eu não tive. Porque no meu caso, estou falando por mim, eu não estou vendo necessidade de eu fazer uma pergunta, porque eu falei que eu até escrevi aqui que está tendo uma viagem maravilhosa sobre o nosso lar. Então, para mim, não vejo necessidade de pergunta, para mim. Está bem explicadinho. Eu acho que nós vamos demorar mais uns 4 domingos para terminar isso, tá?
do jeito que... Sim, mas essas meninas vão brigar com você, Afonso. Por quê? Elas não vão querer mais Eu sei. O que eu faço? você. Afonso, Né, Ana você Paula? vai nos salvar.